Pensando assim num contexto histórico, a gente, dentro da área de teste de software, passou por uma série de mudanças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no começo, né, da minha história em teste de software, no começo da minha história em teste de software, era interior de São Paulo, e a gente não conhecia empresas da cidade que tinham alguém atuando com a profissão de testes de software. Não existia, pelo menos nas empresas mais conhecidas da cidade, empresas de tecnologia, um papel formal de analista de testes. Não existia isso. Era algo muito novo, era algo, sabe, muito inovador para aquela região. E eu estou falando aqui, não estou falando aqui de muitos anos não, estou falando aqui de 2009, né? Já naquela época, para aquela região era algo que ainda então não existia a formalização, não era algo formal ainda, né? Mas eu me lembro de já ter conversado com pessoas que são mais antigas do que eu na área de testes e que dizem que, puxa, a gente já trabalhava com testes já muito antes desse período e realmente, né, faz sentido. Conversando com outras pessoas que são mais antigas de carreira no Brasil, tem pessoas que têm registro já atuando em teste de software antes mesmo do ano 2000 em si, no Brasil. Porque se a gente for pensar, né, aqui fora, Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, ou em outros países, realmente a gente tem histórico de outros profissionais de teste de software que já interagiam, falavam sobre o tema antes mesmo desse ano. Então já existia, mas no Brasil começou a se formalizar, né, de uma maneira, vamos dizer assim, há muito pouco tempo, falando aqui em torno de 20, 25 anos mais ou menos. Né? E para o interior de São Paulo, que era onde eu morava, poxa, né, na cidade onde eu morava, 2009 ainda era algo muito novo. Toda profissão que é uma profissão nova, ela leva um certo período até conseguir encontrar uma maturidade. E essa maturidade, ela geralmente está envolvida diretamente ao contexto no qual aquela profissão é empregada. No nosso caso, né, lá no interior de São Paulo, a gente tinha ali a profissão então do analista de testes interagindo ainda em forma de um analista de suporte. Então, quem era a pessoa responsável por testar o software era um analista de suporte. Ele atendia uma ligação de um cliente, esse cliente reportava para ele um problema, ele ia lá e descrevia esse problema numa ferramenta. Essa ferramenta então estava conectada com os desenvolvedores que trabalhavam naquela empresa. Esses desenvolvedores pegavam aquele problema, analisavam o problema, então corrigiam o problema. Depois de corrigir, devolvia-se então aquele software, uma nova versão daquele software para o analista de negócios que abriu o chamado, e esse analista de suporte então ia retestar aquilo para depois repassar para o cliente. Esse era o papel de testes que existia lá atrás. E nem era chamado de analista de testes ou de testador ou de qualquer outra, né, forma de definição desse papel. Era um analista de suporte. E ele só testava porque foi ele que abriu o problema. E por isso voltava para que ele ou que ela conseguisse então retestar aquele problema e tentar identificar se era ali, né, se havia ali então sido sanado aquele problema. Não existia modelo formal, processo formal, ferramentas de teste para conseguir suportar essa atividade. Por quê? Porque a principal atividade não era nem testes, era a pessoa atendendo o telefone, conversando com os clientes, tentando contribuir com eles para que eles resolvessem, tivessem seus problemas resolvidos. Basicamente era assim. Interessante, né? Interessante porque para as pessoas que eram gestores e que estavam lá nessa época, entendiam que testar software era algo que era muito simplório, era muito trivial. Por quê? Porque a pessoa testava enquanto estava no telefone. Então o analista de suporte estava lá no telefone conversando com alguém e ao mesmo tempo estava lá clicando para saber se o software já estava funcionando. Era algo muito trivial. Pensa num gestor que ficou anos e anos trabalhando dessa forma, ouvindo o analista de suporte dizer: terminei os testes, terminei os testes, terminei os testes. Essa pessoa ela acaba por incorporar na sua mente que testar é algo simples.
Estão entendendo aqui mais ou menos né, o problema. Geralmente, a pessoa que vai mais pressionar você são os gestores. E se o gestor não sabe do que é o seu trabalho, fica muito difícil dele conseguir entender que o seu trabalho é diferente daquele trabalho que era executado lá atrás por pessoas que nem eram profissionais em testes. Por mais que eles tinham boa vontade de poder contribuir, de ajudar para a qualidade do software, ainda assim eles não eram especialistas naquilo, entende? Beleza. Mantenham isso na cabeça, essa construção do que é testes na cabeça dos gestores. A gente avança um pouco mais e a gente começa então a ter no Brasil uma formalização mais frequente do papel de teste de software. E isso definitivamente assim, foi construído por profissionais que já atuavam no Brasil com teste de software antes e que palestravam e que davam cursos e que, ofereciam certificações. São profissionais que foram lá atrás, cortando mato mesmo e, evangelizando, demonstrando para as pessoas, para as empresas, que teste de software é algo formal. É realmente algo que é formal, É algo que é uma profissão, que é um trabalho que é realmente que exige pensamento, estratégia, planejamento, né? Uma dessas pessoas que estavam lá cortando esse mato todo aí foi o meu mentor, Cristiano Caetano, né? Lá atrás, oferecendo treinamentos, oferecendo artigos, oferecendo palestras, workshops gratuitos para a comunidade para ajudar a fortalecer e dando consultoria em empresas e mostrando para eles, vocês ainda não são adaptados ao que é necessidade para essa determinada disciplina. Olha, isso daí não é testes formais, isso é um teste informal. Há uma diferença, pouca eficiência, né? Pouca probabilidade de conseguir dar certo, de entregar um software com qualidade para os seus clientes, entende? Então, foi fortalecendo e criando essa perspectiva mais formal de teste de software. Enquanto isso, universidades, cursos de graduação ainda não ofereciam teste de software como sendo algo que fazia parte dos seus cursos oficiais. Então o que acontecia? As pessoas iam se formando em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e diversas outras disciplinas, e essas pessoas que iam se formando, eram pessoas que iam se formando, mas que não sabiam também muito bem sobre testes de software e nem sobre isso ser uma disciplina formal. O que eles aprendiam que era teste? Qualquer coisa que alguém denominasse testes. Vou testar essa caneta aqui, quero saber se eu consigo abrir ela. Opa, abri, vou ver se eu consigo fechar. Fechei, testei. Entenderam? Não foi um teste formal, um teste, pensado através de uso de técnicas, uso de estratégias. Não, empregou-se a palavra testar. Essas pessoas que se formaram sem ter uma base de testes muito forte lá dentro da universidade, não conseguiriam posteriormente entender o quanto o teste de software precisa ser uma atividade formal, uma atividade estruturada aqui, né? Tem pessoas que estão trabalhando para realmente fazer um trabalho de maneira eficiente, eficaz. Até aqui então a gente começa a entender que hoje em dia podem existir muitas pessoas que trabalham com você e que são pessoas que não fazem a menor ideia do que é teste de software de maneira formal. Elas sabem do emprego da palavra testes de uma maneira mais informal. Entendem? Elas não sabem muito bem sobre o que é a carreira em teste de software. Elas acreditam saber, porque elas vinculam a palavra testes ao que nós, profissionais de teste, chamamos de testes de software. E quando elas fazem essa interpretação leva elas a entender qualquer coisa, menos o que é realmente teste de software. Então, às vezes tem alguém no seu time que é uma pessoa super sênior, ou é um líder, é um diretor, é um gerente. Ela chega para você e sabe falar com eloquência. Ela fala: olha, nós aqui sabemos muito bem sobre testes de software e hoje viemos aqui te oferecer aqui essa grande oportunidade. Você fala: caramba, é agora que eu tenho uma oportunidade. Aí quando você vai ver a oportunidade, é uma oportunidade de você documentar manuais
de utilização do software. Aí você pensa assim, mas esse trabalho não é um trabalho de testes, né? Não, é sim. É sim, é um trabalho de pessoas que testam software. E você fala assim, não foi muito bem isso que eu aprendi, não. Tipo, meu trabalho ele tem outras, sabe, outras formas de atuação. Não, isso daqui é testes. Aqui a gente chama de testes, isso daqui é testes. E provavelmente você não entende muito bem de testes. E aí, se você não tem profundidade do conhecimento dos seus fundamentos da sua profissão, se você não tem conhecimento sobre as bases que formam a sua profissão, o que acontece? Acontece que você, de tanto ouvir, pode acabar, né, absorvendo aquilo e dizendo, caraca, é verdade, eu como sendo testador tenho que documentar os softwares. Por quê? Porque te falta uma base sólida da sua carreira. E com esse mercado que não entende bem sobre teste de software, você acaba por ter o conhecimento sobre testes deturpado. Ausência da base sólida da sua carreira te leva a fazer qualquer coisa que não é teste de software, sem muitas vezes nem saber que você está fazendo alguma coisa que é errado, ou alguma coisa que está pouco eficiente, ou alguma coisa que poderia ser melhor, mas você não sabe. Por quê? Falta base sólida para sua carreira em testes. Tem muitas pessoas que vêm para conversar comigo e dizem assim, Júlio, puxa Júlio, eu estou vendo que a carreira em teste de software está acabando. Ah, Júlio, eu não gosto muito da minha carreira em teste de software. Ah, Júlio, eu não sei muito bem se é isso que eu quero para minha vida. E eu pergunto, me dê alguns exemplos sobre o seu dia a dia. E as pessoas falam de coisas que não tem nada a ver com testes. Ah, não, lá no meu trabalho a gente está criando... Lá no meu trabalho a gente está criando documentação para o sistema. Ah não, lá no meu trabalho a gente está escrevendo critérios de aceitação para uma história, porque o PO não tem muito tempo. Ah não, lá no meu time a gente está escrevendo histórias de usuário. São todas coisas que, sabe, você não é uma responsabilidade sua como sendo alguém de testes. Mas você não sabe, por quê? Porque você não tem a base sólida. Porque você não estruturou a sua carreira. E aí vão te passando tantas coisas que não tem nada a ver com a sua profissão, e você começa a achar que a sua profissão não é uma profissão que, sabe, que é tão interessante, sabe, que vai te trazer aquele alavanque que você precisa para sua carreira. Mas você ainda não percebeu que você está fazendo outra profissão que não é a sua. Mas por quê? Porque você não entende qual que é o seu papel. Você não entende quais são as suas atividades. E você não entende por quê? Porque o que o mundo te mostrou sobre testes de software é diferente daquilo que é teste de software na real. Mas Júlio, como é que eu consigo entender qual é o meu papel em teste de software? Você tem diversos livros, você tem diversos artigos, você tem diversos posts que estão, né, em sua grande maioria em inglês. Tem também em português, mas então a sua maioria é em inglês. E você tem uma fonte de conhecimento muito grande lá no meu YouTube, lá no canal Júlio de Lima, procura lá depois no YouTube, tem lá muito conhecimento gratuito para você entender qual é o seu papel em teste de software. Vai lá e assiste. Você vai começar a entender. E quando começar a entender, você vai começar a mudar dentro do seu dia a dia de trabalho. E você vai até pegar algumas referências. E você vai começar a pesquisar mais. E você vai começar a fortalecer mais ainda a sua base em testes de software. E essa base é o que te traz a solidez da sua carreira. Entendeu até agora, né? Então a gente teve lá atrás uma preparação para a formalização, uma compreensão incorreta do que era testes, uma ausência de preparação, né, acadêmica sobre testes de software, uma série de pessoas que acreditam saber sobre testes, mas que não sabem e por isso, né, estabelecem coisas ou processos dentro do seu dia a dia que não estão, né, em acordo com o que teste de software é na real, e hoje você se encontra numa posição que você não entende muito bem sobre a sua carreira. A forma de resolver isso? Buscando conhecimento.
Meu canal do YouTube é uma grande fonte para que você consiga buscar esse conhecimento. E de lá você vai ficar sabendo sobre outros pontos que você precisa estudar também. Se você não encontrar lá dentro, você pode buscar em outras fontes e começar a expandir mais o seu conhecimento e isso fortalecer a sua base. Por que essa base é tão importante, Júlio, para a solidez da minha carreira? Pelo seguinte, porque quando você conhece o seu papel e sabe o que você faz, o que você não deveria fazer, quando você faz, quando você não deveria fazer, como você interage, como você não deveria interagir, isso faz com que você, ao estar em um novo projeto, estar em uma nova empresa, estar em um novo time, por mais que tenha alguém lá que é um super gerente, um super diretor, quando ele estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver com o que você entende como sendo a sua carreira, você vai levantar a sua mão e com fundamentos vai explicar o porquê que aquilo que essa pessoa está falando está incorreto. E quais são as boas práticas, e como é que se estrutura teste de software da maneira correta. Entende qual que é a diferença aqui? Uma base não sólida, uma carreira que não é sólida, uma carreira que é construída em cima da areia, ao invés de ser construída em cima de pilares firmes, ela sempre vai se deixar levar pela interpretação dos outros. E a interpretação dos outros, posso dizer isso com certeza, em sua maioria é misturada. Né? As pessoas elas acabam por acreditar que a palavra testes significa testes de software, e não é. Né? Existe uma disciplina por detrás da palavra teste de software e essas pessoas não conhecem, então elas acreditam que testes é aquilo que elas viram em seu dia a dia, ao invés de se fundamentar em o que, né, a gente já tem de literatura, de artigos, de cases, de palestras, de, sabe, busca incessante por melhorar a disciplina de teste de software. Beleza, né? Até aqui então fica mais claro para você saber o porquê que hoje em dia a gente ainda tem tantas pessoas que não conhecem muito bem a sua base, a base da sua profissão. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram hoje aqui também, assistiram aqui esse vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários, de deixar seus feedbacks. E lembre-se, convide seus amigos para participar também aqui e assistir esses vídeos. Frequentemente eu estou compartilhando conteúdo com vocês para ajudá-los a conseguir alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Muito sucesso a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!